Meus amados, minha saudação a todos com a paz do Senhor Jesus. Ainda em pé, por gentileza, procure no exemplar da Bíblia Sagrada o livro de Ruth. Livro de Ruth, vamos ler o capítulo de número 3. Livro de Ruth, capítulo de número 3, verso de número 9, para apenas servir de base para a mensagem que haveremos de trazer. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ângelo, que nos concede esta oportunidade. Ele encontra-se em compromissos, mas nos deixou aqui uma oportunidade para trazer a vós outros a palavra de Deus. Então, o livro de Ruth, o capítulo de número 3, e o versículo de número 9, está escrito assim: E perguntou ele: Quem és tu? Disse ela: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Amém? Eu quero trazer uma mensagem intitulada As Descobertas de Ruth. Assentai-vos por bondade e toda a vossa atenção se concentre apenas na palavra do nosso Deus. Meus amados, este livro de Ruth, ele é um livro bem conhecido dos estudantes da palavra de Deus, e é um livro de apenas 4 capítulos. No entanto, são capítulos reveladores. A riqueza desse livro de Ruth é muito grande. Mas o livro começa contando a história de Elimeleque e Noemi, que eram habitantes de Judá. Eles moravam em Belém, e Belém, o seu significado é Beit Lehem. Lehem é pão e Beit é casa. Logo, Belém significa casa do pão. No entanto, Belém tinha tudo menos pão. Por incrível e por mais paradoxal que isso seja, aonde deveria ter pão, não tinha. Por isso que muitas das vezes uma igreja, ela não se sustenta se ela não tiver palavra. Já imaginou uma padaria sem pão? Já imaginou uma padaria sem farinha? Pois Belém era uma padaria que não fabricava mais pão. Muitas igrejas e denominações hoje, infelizmente, que por ética eu não gosto de citar nomes, mas infelizmente passaram por modismos teológicos, invencionices, porque aonde deveria ser ministrado o pão, já não há mais pão. Mas eu louvo a Deus porque aqui nesse lugar a padaria não está quebrada. Glória a Deus. Eu louvo a Deus e me sinto à vontade, e também tenho a responsabilidade de estar nesse altar, porque eu sei que os padeiros aqui da igreja não estão deixando faltar pão. Me refiro aos pregadores da palavra de Deus. E quando faltou pão em Belém, Elimeleque e Noemi partiram com seus 2 filhos para a terra de Moabe. Isso é muito triste, porque em Moabe, lá havia outros deuses. Moabe havia uma divindade chamada o deus Camus. Era o deus que era então adorado em Moabe. Interessante que Elimeleque e Noemi partiram então com seus filhos. Um chamava-se Malom e outro chamava-se Quilion. Interessante, queridos, que Malom significa doente
doentio, ao passo que Quilion significa fraco, fraqueza. Olha se isso é nome para colocar num filho. Interessante que Noemi e Elimeleque não tiveram a inspiração, talvez, para colocar um nome positivo e verbalizar um nome que projetasse a vida dos seus filhos. Aqui eu aprendo que realmente se cumpriu aquilo que eles colocaram nos filhos. Um chamaram de fraqueza, o outro chamaram de doentio, debilitado. Aconteceu, pois, que chegando eles em Moabe, Elimeleque morreu, Malom, que casou-se segundo a história com Ruth, morreu também, e Quilion, que casou-se com Orfa, também morreu. Ficando aqui 3 viúvas na história. Agora perceba que Malom e Quilion, que receberam nomes ruins, receberam nomes que denotam uma fraqueza, doença, como já lhes disse, aconteceu que se cumpriu como o pai e a mãe preveram. Chamaram seus filhos de doente, chamaram seus filhos de fracos. Aconteceu que eles morreram de forma prematura. Aqui eu aprendo que a nossa boca, ela tem que ser usada com a inspiração positiva, profética, abençoadora. Cuidado com aquilo que você diz dentro da sua casa. Cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você projeta para os teus filhos. Muitas pessoas hoje estão sofrendo de traumas, de sequelas espirituais, emocionais, porque ouviram da boca do pai e da boca da mãe que eles nunca seriam ninguém, que nunca seriam nada. Ouviram palavras negativas e hoje estão carregando esse fardo o resto da vida. Pois esses meninos morreram porque os seus nomes denotavam algo pejorativo, algo ruim, algo fraco. Agora percebam, queridos, que quando eles estão na terra de Moabe, então esse Malom, que era casado com Ruth e Orfa, eram mulheres moabitas. Malom, casado então com Ruth, morreu. Ruth fica viúva. E Quilion, casado com Orfa, morreu Quilion, Orfa também viúva. Elimeleque morreu, o pai de Malom e Quilion, deixando Noemi, a mãe deles, também viúva. 3 viúvas na história. Agora chega a Noemi e disse assim para as suas noras: minhas filhas, eu não tenho mais idade para procriar filho e esperar que eles cresçam para casar convosco novamente. Cada um está livre, desimpedida, e pode fazer da sua vida o que bem parecer. Orfa, cujo significado significa corça, gazela ligeira, ela fez conforme o seu nome significa. Como uma boa gazela, ela correu. Ela deu no pé, virou as costas, pegou o bonezinho dela e disse assim: eu não tenho mais nada contigo, eu vou fazer a minha história, eu vou fazer a minha vida. Interessante que a tradição rabínica, se isso é verdade ou não, isso não depende de mim, porque não fui eu que escrevi. Documentos como Talmud e livros que são pesados na literatura rabínica, esses mesmos livros dizem que Orfa, ela acaba sendo lá na frente a mãe de Golias. Se isso é verdade ou não, isso fica na conta da tradição rabínica, mas pelo menos os escritos judaicos dizem que ela passou, depois que viveu longe de Noemi, a vida de Orfa foi uma tragédia. No entanto, Ruth, que significa amiga, significa apacentadora, significa parceira, significa companheira, ela olhou para os olhos da sua sogra e disse para ela: olha,
eu tenho algo para lhe dizer, capítulo 1, versículo 16. Essa é a primeira descoberta de Ruth. Ela disse para a sogra dela: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Glória a Deus. Sabe o que está acontecendo? Ela abandona a divindade pagã de Camus e passa a servir ao Deus dos hebreus. Ela aceita para voltar não, porque ela nunca foi de Belém, mas ela aceita o desafio de ir com Noemi, esta sim de volta para a terra de Belém. Noemi ficou sabendo que agora tinha farinha na padaria. Noemi ficou sabendo que agora havia prosperidade na padaria. Ela ficou sabendo que em Judá a prosperidade havia voltado e que a padaria estava bombando, que a padaria estava funcionando. Sabe o que deu em Noemi? Saudade do alimento que tinha em Belém. Ela pegou e voltou para Belém para matar a fome, não só física, é claro, mas matar a fome espiritual do Deus de Judá, do Deus da terra do Senhor. Então Noemi voltou porque a padaria estava funcionando. Sabe de uma coisa, queridos? Muitas pessoas saem da comunhão da igreja, infelizmente, por um motivo ou outro, mas haverá o dia em que a barriga vai roncar de fome. Mas eles precisam saber que aqui na casa do pão a padaria não está quebrada, a padaria está funcionando. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uma igreja não permanece de modismos teológicos. Uma igreja, ela não foi feita para ser sustentada com lenço ungido, de vassoura ungida, de nota de R$50 ungida. Não, a Bíblia não precisa, a igreja não precisa de outra unção a não ser aquela que vem do Espírito Santo de Deus. O que sustenta o crente na igreja é a palavra. O que sustenta o avivamento da igreja é a ministração da palavra. Oh, glória a Deus. Vai dando glória aí no teu banco, porque a notícia que eu tenho para você é boa. Como um garçom servindo aqui esta noite, eu estou trazendo palavra para a sua vida e para a sua edificação espiritual. Aleluia. Quando Ruth, ela diz assim: a tua terra será a minha terra, e o teu Deus será o meu Deus. Ela estava dizendo: eu estou cansada de Camus. Camus falhou, Camus nunca fez nada por mim, o Deus Camus nunca moveu uma folha para me ajudar. Mas eu tenho certeza, nas entrelinhas ela está dizendo isso, que o Deus da terra de Judá, o Deus dos hebreus, é um Deus diferente. Ela já diz: o teu Deus, Ele será o meu Deus. Aqui eu aprendo uma coisa: Noemi, ela foi para uma terra estranha, mas nunca deixou de lado o Deus da terra de Judá, porque Ruth olhou para ela e disse: tua terra será minha terra, e o teu Deus será também o meu Deus. Aqui eu aprendo uma coisa: Noemi, a sogra, estava numa terra estrangeira, estava numa terra de paganismo, mas ela não negociou a sua fé, ela não abriu mão da sua identidade. Independente das circunstâncias, Noemi continuava servindo ao Deus vivo. A palavra que eu tenho para dizer para você é a seguinte: nós só vamos ganhar as Ruths para Jesus quando nós, as Noemi, termos uma fé inabalável, independente da saúde, independente
da situação financeira. Não negocie a tua fé e as tuas convicções religiosas. Lembrei de Abacuque quando disse: ainda que a figueira não floresça, oh glória a Deus, e que o fruto da oliveira fale, e que os campos sejam exterminados, e nos currais não haja mais gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, oh glória, exultarei o Deus da minha salvação. Ruth disse assim: o teu Deus, Ele será o meu Deus. O teu Deus, Ele será o meu Deus. Primeira descoberta de Ruth: uma mudança de realidade, uma mudança de fé. Sabe o que é que falta para as pessoas? Elas precisam mudar. Muitas pessoas querem ir a Belém, mas levar o Camus com ela. Muitas pessoas querem ir a Belém, mas não querem abrir mão do paganismo, não querem abrir mão dos costumes de fora, não querem abrir mão das suas crenças e das suas convicções. Mas Ruth, antes de pegar a sua mochila e ir para Belém, ela disse: eu não vou levar Camus comigo, eu não vou levar esse paganismo comigo. Sabe qual é o problema dessa geração? Essa geração senta num banco bom como esse, muitas das vezes com todo o conforto que podemos oferecer, ouve palavra, ouve bons louvores, mas quando oferecemos o Deus vivo, ela diz: eu já tenho Deus, eu tenho Deus Camus, eu tenho Deus lá de fora, eu tenho Deus que massageia o meu ego, eu tenho Deus da minha natureza carnal. Mas eu vim pregar para você aqui esta noite: mata esse Camus da tua vida, deixe Camus lá fora, para ter uma experiência com o Deus de Noemi, aqui dentro desta casa. Glória a Deus. Segunda descoberta de Ruth: ela descobriu a fartura. Veja bem, agora Noemi é uma viúva e Ruth também. Ficou as duas, porque órfã, como uma boa gazela, foi embora. E a lei daquela época, a lei de Moisés, que está registrada no livro de Levítico, dizia que quando fosse colher uma lavoura, por mais que você fosse o proprietário dela, mas os cantos da lavoura e as espigas caídas, ou a cevada caída, o trigo caído, a espiga de milho caído, seja o que for, aquilo que caiu da mão do segador, não era mais propriedade sua, mas isso era para o sustento do órfão, da viúva e do estrangeiro. Por conta disso, na porteira da propriedade, lá na porteira da lavoura, havia um grupo de pessoas esperando terminar a carga horária dos trabalhadores. Quem eram eles? Eram os órfãos, eram as viúvas e eram os estrangeiros. Quando termina a colheita, essas pessoas podiam invadir a lavoura, porque era permitido por lei. Então eles colhiam as espigas. A esse ato chamava-se de respigar a lavoura. Então Ruth, ela começou a colher as espigas caídas, colher os cantos da lavoura, viver de migalhas. Essa era a verdade. Ela estava catando migalhas, e era isso o sustento dela e da sogra, que talvez já tinha uma boa idade e não ia para a lavoura. Quem sabe você entrou aqui essa noite vivendo de migalhas, catando o que sobra da vida. Quem sabe você diz assim: pastor, eu estou só na migalha, eu tenho um pouco de sono para dormir à noite, o resto é insônia. Eu tenho um pouco de paz, o resto é tribulação. Eu tenho poucos minutos de felicidade dentro da minha casa, porque o resto é quebra-pau, o resto é discussão, o resto é encrenca. Pois eu vim profetizar para você que os teus dias de viver de migalha estão para acabar. Sabe por quê? Porque o dono da lavoura, a Bíblia diz, é poderoso e rico. Oh glória a Deus. Eu vim aqui verbalizar uma palavra para a tua vida.
os teus dias de migalhas estão contados. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Capítulo de número 2. A lavoura era de um homem chamado Boaz. Eu falei pausadamente, porque o hebraico revela o significado do nome desse homem. As, em hebraico, é força, que vem de chifre de cordeiro, do bote, que é a mesma palavra. Então, força, e a letra beit no início de as, quer dizer uma preposição no hebraico, que pode ser em ou no. Então, nele tem força. Então, esse é o significado de Boaz. Se você pesquisar em outros dicionários de origem grega, vão te dar outro nome, mas o significado real do hebraico é: nele está a força. Esse homem, ele é um tipo de Jesus Cristo, visto que a Bíblia toda é inspirada por Deus e proveitosa para nos ensinar. Esse homem que a Bíblia diz que era poderoso e rico, cujo significado do nome dele é: nele está a força. Ele é um tipo de Jesus Cristo, enquanto que Ruth é um tipo da nossa alma. Ruth sou eu, Ruth é você, no singular, na unidade, mas Ruth na pluralidade, ela simboliza a igreja, e Boaz representa o Senhor Jesus. Agora é interessante que no capítulo 2 e no versículo de número 8, a Bíblia diz que Boaz falou para Ruth, dizendo: minha filha, não vá colher em outro campo, vírgula, nem tampouco passes daqui. Olha o que ele diz: não vá para outro campo, mas não passes daqui. O problema das Ruths dessa geração é que elas ficam batendo em tudo quanto é porta. Elas ficam batendo em tudo quanto é porteira de lavoura. Elas não têm um lugar fixo. Elas estão visitando o campo do Boaz, o campo do Joãozinho, do Manuel, do Joaquim. Elas não têm endereço certo. E sabe o que Boaz quer? Boaz quer um relacionamento pessoal contigo. Boaz quer que você fique nos limites determinados do seu campo. Tem muitas pessoas que querem igreja, mas também querem o mundo. E eu não sei se você vai dar glória a Deus. Eu não sei agora se você vai se identificar com essa pregação. Ainda bem que eu não tenho mais 20 anos, quando eu me preocupava se a minha pregação agradava. Eu preciso ser bíblico e dizer uma coisa para você. O problema desta geração é que elas muitas das vezes não têm uma identidade própria. E o Senhor Jesus, Ele não negocia, Ele não divide você pelo meio. Você não pode uma hora estar nesse campo comendo coisa boa, e outro momento você está lá abraçado com camus. Você não pode servir a dois senhores. Foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Nós temos que amar a um e aborrecer o outro. Boaz está mandando um recado para Ruth. Ele está dizendo assim: minha filha, eu vou ser o teu provedor, só que tem um detalhe: você precisa ficar no meu campo. Não saia dos limites estabelecidos nessas cercaninhas, porque se tu estiver do lado de fora, eu não tenho compromisso contigo. Mas se você estiver das cercaninhas para cá, então você está na minha propriedade, e na minha propriedade você não vai ter migalhas, mas você vai ter fartura. Sabe o que é que o Senhor está falando? Através da minha boca, Ele está dizendo para você: não fique da banda de lá, vem para a banda de cá. Ele está dizendo: cuidado, não rompa a cerca, não arrebente a cerca, não saia do campo do Senhor Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: porque aqui, não passes daqui, diz o Senhor. Eu sei que Deus está falando
falando com alguém aqui esta noite, talvez aqui no templo, ou talvez pela internet, mas o Senhor está dizendo: eu quero ficar de olho em você, Ruth, eu quero ficar te vendo dentro do meu campo, eu quero ver você comendo, porque quem gosta, pastor Neuri, quem gosta de alguém, quer ver a pessoa se alimentando. E como que Boaz vai ver Ruth, se ela está no outro campo? O que Deus está dizendo para você essa noite é: fique no campo, fica na presença, fica dentro da minha propriedade, que eu prometo que vou ser provedor de pão e de alegria para a sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz no capítulo 2, verso 14: e também a hora de comer, Boaz lhe disse. Olha quando Boaz abre a boca, que coisa linda: achega-te, dizendo para Ruth: come do meu pão e molha o teu bocado no vinho. E sentando-se ela ao lado dos segadores. Percebeu que ela passou de nível? Ela era uma estrangeira que estava catando migalha, agora ela já está no lado dos segadores. Ela destoou da multidão, ela saiu do meio. Sabe o que nos mata? Às vezes é o meio que estamos inseridos. Mas todo mundo faz isso, pastor. Pois é, segue o todo mundo para ver onde é que você vai parar. Pastor, nós somos uma minoria, mas fica com a minoria. Fica com a minoria. Porque as grandes massas estão adorando Camus lá fora. As grandes massas, elas não têm tempo para Deus. As multidões acham que estar aqui numa terça-feira é perca de tempo. Ouvindo Bíblia, isso é perca de tempo. Mas agora você está mudando de turma. Você está vindo para o lado dos segadores. E o que faz o segador? O segador, ele trabalha com a colheita. O nome já diz tudo. O segador, ele está envolvido com a colheita. Deus está falando contigo esta noite. Você está mudando de turma. Você vai sair da turma da migalha para a turma que vai fazer a colheita nesta última hora. Oh, glória a Deus. Sabe o que o Espírito de Deus está falando? Ele está dizendo que o tempo da colheita vai chegar. Oh, glória a Deus. Agora você está na turma dos segadores. Quem pode dar glória a Deus, dê glória a Deus. Aleluia. Ele lhe deu grão tostado, e ela comeu e se fartou, vírgula, e ainda sobrou. Outra versão dirá, sobejou. Ela comeu e se fartou, e ainda sobrou. Preste atenção nessa palavra, se fartou e sobrou. Lembrou das multiplicações dos pães, Mauro? Quando Jesus multiplicou os pães de maneira que todos comeram, se saciaram e ainda sobrou. É a mesma Bíblia, é o mesmo Deus. Independente se é Antigo ou se é Novo Testamento, eu duvido alguém andar com esse Deus vivo e padecer necessidade. Vai se fartar e ainda vai ter de sobra. Levante a mão direita para o céu quem crê em profecia. Urabagassura manto que me minagacia. Oh, eu vim aqui profetizar que você vai sobejar. A farinha na panela vai sobrar. Oh, o azeite na botija vai sobrar. Você vai se saciar. No meio de uma pandemia, o Senhor multiplicará clientes na tua empresa. O Senhor vai segurar o teu emprego. O Senhor vai segurar a tua renda. Você vai ter de sobra e você não vai ter de falta. Vai sobrar sorriso no teu rosto. Vai sobrar alegria na sua vida. Só quem crê nisso, glorifique ao nome do Senhor. Terceira descoberta de Ruth. Ela descobriu que no campo de Boaz tinha proteção. Capítulo 2, verso 9.
Boaz chegou para Ruth e disse assim: eu dei ordem aos servos para que não te toque. Eu dei ordem para os meus servos para que não te toquem. Sabe o que é isso? Uma mulher ainda jovem, muito possivelmente de boa aparência, por ser viúva, está desimpedida. No meio de homens, não faltavam olhares para ela. Mas Boaz chegou: olha, enquanto tu estiver no meu campo, ninguém te toca. Enquanto você estiver nas minhas propriedades, ninguém mete a mão em você. Enquanto você estiver dentro da minha propriedade, dentro das minhas cercanias, você está protegida. Entendeu? Boaz, o homem forte, é Jesus. Ele está dizendo para Ruth que é você que é eu. Ele está dizendo: enquanto você estiver no meu campo, enquanto você estiver na minha dependência, ninguém vai tocar em você. Aleluia, porque para tocar em você vai ter que passar por cima de Boaz, vai ter que passar por cima de Jesus, vai ter que passar por cima do leão da tribo de Judá, que cantou aqui o Mauro e o pastor Robson. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Em você ninguém toca. Oh, glória a Deus. Inveja não te mata, olho grande você não pega, macumba em você não tem efeito. Sabe por quê? Porque aquele que deu ordem é o dono da lavoura, aquele que deu ordem é o dono da terra, aquele que diz em você ninguém toca é o grande Deus Todo-Poderoso. Eu não vi você abrir a boca e dar glória. Oh glória, ninguém vai te tocar. No teu casamento ninguém toca, nos teus projetos ninguém toca. Por quê, pastor? Porque Boaz falou. E se Boaz falou, está falado. Pode dormir tranquilo essa noite, porque a última palavra é de Boaz na tua vida. Aleluia, aleluia. Quarta descoberta de Ruth. Ela descobriu que em Boaz ela tinha descanso, segurança. Capítulo 3. A Noemi disse: minha filha, não hei de buscar para ti descanso, para que tu fiques bem? É que Noemi aqui sabia de uma lei da época. Havia o parente remidor. Funcionava assim: o parente do falecido, ele tinha por direito a prioridade de casar-se com a viúva. Para quê? Visto que ele era parente, para dar sequência, para que um homem não morresse sem deixar filhos na terra, o que era para a cultura da época algo um pouco vergonhoso. Então ele podia casar-se com a viúva e ter filhos com ela. Agora então Boaz, e Noemi sabia dessa lei, está projetando que ao menos Ruth venha se casar com Boaz, visto que ela já era uma mulher de mais idade, já tinha aceitado a viuvez, mas Ruth ainda não, era uma mulher nova. Então Noemi está projetando este casamento, porque Noemi pensou o seguinte: só tem um jeito da Ruth se dar bem, se ela casar-se com o parente remidor. O parente remidor tinha que casar então com a viúva, e isso era a parte mais fácil. Quem não queria casar com Ruth? Agora a parte ruim é que tinha que pagar as dívidas do falecido. E parece que havia aqui um outro parente, mas desistiu, porque nem todos querem pagar a dívida da Ruth. Mas chegou o Boaz e diz: não tem problema, eu pago para ter ela para mim. Não entendeu? Isso o apóstolo Paulo vai chamar de outro nome lá na carta aos Romanos. Ele vai chamar de resgate.
fomos resgatados, fomos remidos. Sabe de uma coisa? Nós estávamos sem Deus no mundo, sem esperança, mas Jesus, Ele pagou o preço lá na cruz do Calvário, como foi cantado aqui essa noite, carregou uma pesada cruz. E o apóstolo Pedro vai dizer lá no Novo Testamento, que nós fomos comprados por preço de sangue. Agora Ruth, a dívida que pesava sobre os nossos ombros, ela foi paga. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe de uma coisa? Agora você é comprado, você é comprada, você tem o dono, e quem manda na minha vida e quem manda na tua vida não é mais Satanás, porque o império da morte que estava sobre nós foi desfeito, e agora nós somos livres em Cristo Jesus. Quem pode glorificar, glorifique. Quinta descoberta de Ruth: ela descobriu que para ter uma aliança com Boaz, ela precisava estar preparada, porque ninguém casa com um homem poderoso como Boaz assim de qualquer jeito. Aí a Noemi foi dando as regras. Capítulo 3, verso 3: minha filha, lava-te, vírgula, unge-te, vírgula, veste os teus vestidos, vírgula, e depois tu desce até a eira. Primeira exigência: lava-te. Para se encontrar com Boaz, nós precisamos estar lavados. Nenhum tipo de sujeira entra no céu. Isso vale para você, vale para mim também. As vestes lá no céu, pastor João Melo, pastor Claudinei, pastor Edson, pastor Robson, a Bíblia diz que nós andaremos de vestes brancas. Eu não posso chegar no céu sujo. Sabe de uma coisa? É por isso que eu estou na igreja, é por isso que eu vou para a Bíblia, é por isso que eu vou para os pés de Jesus, é por isso que eu vou para a palavra, porque Paulo disse aos Efésios que nós somos lavados pela água da palavra. Lava-te, unge-te. Não dá para chegar só limpinha para Boaz, tem que ter azeite. Pastor, mas unção aqui é de perfume, eu sei. Mas o perfume, a essência, a fragrância, era produzida por várias especiarias, mas dentre ela, o azeite puro da oliveira. Pastor, o senhor não está confundindo com o azeite, o óleo lá do tabernáculo? Não, aquilo é uma outra composição química. Mas os perfumes da época também recebiam azeite nos seus ingredientes. Ela precisava de azeite, ela precisava estar ungida, ela precisava estar perfumada, para cheirar bem as narinas de Boaz. E aí vem o apóstolo Paulo e diz que nós temos o bom cheiro de Cristo. Oh, glória a Deus. Unge-te, minha filha. Parece que vejo Ruth sai do banho, ela vai lá, pega o frasco de perfume e aplica sobre o seu corpo óleo. Agora ela está ungida para se encontrar com Boaz. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus porque eu estou numa igreja pentecostal. Eu agradeço a Deus porque eu não sou um protestante cessacionista, que diz que os dons do Espírito e as manifestações do Espírito cessaram em Atos dos Apóstolos. Tais igrejas não acreditam que Deus cura ainda hoje. Tais igrejas não acreditam que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Tais igrejas não acreditam em línguas estranhas, não acreditam em dons espirituais.
não acredito na atuação do Espírito Santo. Se você não quer, eu quero. Se você não quer, eu quero. Mas eu sei que tem pessoas aqui esta noite que estão dizendo: pastor, eu quero esse óleo sobre a minha vida, eu quero esta unção sobre a minha vida. Vai abrindo a sua boca e vai glorificando. Oh, aleluia, porque o Espírito Santo quer te perfumar, o Espírito Santo quer te ungir. Quanto mais cheio, mais bonito você fica. Quanto mais cheia do Espírito Santo, mais você impressiona Boaz, mais você cheira bem para Boaz. Azeite não faz mal, perfume não faz mal. Receba azeite de Deus sobre a sua vida. Lava-te, unge-te e troca a roupa, minha filha. Veste os teus vestidos. Sabe o que é isso? Mudança. Para você se encontrar com Boaz, você precisa de mudança. Paulo falou aos Romanos, e quando eu digo que eu não vejo dois deuses dentro da Bíblia, eu vejo uma palavra. O pessoal acha que é um abismo entre Antigo e Novo Testamento. Para mim as doutrinas estão todas lá. Paulo disse aos Romanos, capítulo 12: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Metamorfo, mesmo processo da lagarta que vira uma borboleta. O crente precisa de mudança. A Ruth, para se encontrar com Boaz, ela precisa ter uma mudança radical na sua vida. Eu vim aqui pregar para você, mesmo que tu não dê glória nessa palavra, mas eu vim dizer para você que nós não vamos entrar no céu enquanto não houver uma mudança de dentro para fora. Não dá para vir para o evangelho continuar mentindo, continuar dando nó até em pingo d'água. Não dá para entrar no céu do mesmo jeito. O evangelho cobra mudança. O evangelho cobra uma mudança de atitude, uma mudança de vocabulário, uma mudança de linguajar, uma mudança de atitude. Quem está comigo nesta palavra, abre a boca e glorifique a Deus. Nós precisamos de mudança para casar-se com Boaz. Glória a Deus. A gente perde a popularidade, mas não deixa de entregar a palavra. Glória a Deus. Então desce a eira, desce a eira, desce. Humildade. Nós precisamos se humilhar a cada dia. Deus está cobrando de nós uma humildade cada vez maior. A pandemia veio para dizer que não existe classe que esse vírus não pegue. Não existe cor de pele que esse vírus não pegue. Você pode ter o dinheiro que tiver, Deus que me guarde, Deus que te guarde, mas ninguém está livre. Nós precisamos baixar a crista, nós precisamos descer do pedestal e nos humilhar perante o seu Deus. Sabe por quê? Porque Boaz não está no topo, Boaz é humilde e ele está nos esperando lá embaixo. É lá embaixo que nós encontramos com o nosso Deus. Sexta descoberta de Ruth, vamos passar logo. Sexta descoberta, ela descobriu o seu remidor. Capítulo 3, verso 9. Disse ele: estende a tua capa sobre a tua serva. Disse ela: porque tu és o meu remidor. Ela está dizendo: eu estou disposta a casar contigo. E ele disse para ela: eu tenho café no bule para pagar a tua conta, eu tenho bala na agulha para pagar, eu tenho crédito para pagar a tua dívida. Casamento perfeito. Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei lá de Cantares, quando a morena de Cantares, a sulamita, ela disse para Salomão: tu és meu.
e eu sou tua. Esse pronome possessivo é que falta no relacionamento. Nós precisamos chegar para Jesus esta noite e dizer: Jesus, eu sou teu, a minha alma é tua, eu não divido o Senhor com nada, o meu coração é todo teu. Jesus não é açougueiro, Ele não quer parte de você, o outro resto é do mundo, o outro resto é do pecado. Não, Ele diz: eu quero você inteiro, eu quero você inteira. Sétima descoberta de Ruth, eu encerro agora. Ela descobriu que Boaz não manda ninguém frustrado para casa. Ela descobriu que Boaz não despede ninguém vazio. Capítulo de número 3, verso de número 17. Disse ele: dá-me o teu manto. Dá-me o teu manto que tens sobre ti. E ele segurou e mediu 6 medidas de cevada e colocou no manto dela. Corresponde a em torno de 25 quilos. Para uma mulher talvez não era assim tão forte, dá para carregar. Mas ela chegou diante de Boaz com o manto vazio. Uma mulher entregar um manto para um homem, ela está dizendo: confio em você. Ela está dizendo assim: eu confio em você. Sabe o que Jesus está dizendo? Confia em mim. Pastor, mas e a recessão? Pastor, mas e o momento atual? O Senhor Jesus está dizendo: me dá o teu manto. O Senhor está dizendo: entrega alguma coisa para mim. Dá primeiro para depois você receber. O teu manto representa o teu coração. Dá o teu coração, dá o teu glória, dá a tua adoração, dá a tua vida, dá o teu casamento, dá a tua família. E a Bíblia diz que ele encheu. Ele encheu. Verso 17. Não voltarás vazia para a tua sogra. Não voltarás vazia para a tua sogra. Sabe como é que Ruth saiu da presença de Boaz, da casa de Boaz naquele dia? Ela saiu trocando a perna, ela saiu cambaleando, o tamanho era o peso do manto dela, porque ela estava voltando cheia para casa, cheia de provisão, cheia de alegria. Sabe como é que você entrou aqui? Talvez você entrou com o manto vazio, mas eu estou percebendo que você vai voltar para casa com o manto cheio, com o manto cheio, manto cheio. Você chegou com medo, mas vai sair com coragem por aquela porta. Você entrou tendo falta, mas vai sair tendo sobra. Se os últimos dias foram de falta, falta de paz, falta de recurso, falta de alegria, mas por aquela porta você vai sair com o manto cheio de 25 quilos de bênçãos, 6 medidas de vitória, 6 medidas de milagre. Quem crê nessa palavra, fique de pé agora em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu quero estar orando por você essa noite, aonde você está, no teu lugar mesmo. Feche os teus olhos agora. Aleluia. Feche os teus olhos e entrega o manto para Boaz. Entrega teu coração para Boaz. Diga para ele: Boaz, diga: Jesus, eu já estou lavada. Diga: Jesus, eu já estou ungida. Eu já estou ungido. Eu já troquei a minha veste. Eu estou preparado. Agora eu quero ser cheio da tua presença. Oh, aleluia. Jesus quer te remir esta noite. Ele está pagando a tua dívida. Oh, glória a Deus. Boaz está dizendo aqui na minha boca: chega de migalha, chega de catar migalha. Você vai virar de catadora para dona da lavoura.
Quando Ruth casou com Boaz, ela passou a ser dona da lavoura. Eu vim profetizar na tua vida que os teus dias de migalha, de mendigância acabaram. Chegou os teus dias de fartura. Quem crê, levante a mão para o céu para receber. Orabracassura mandagaçu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai enchendo agora. Boaz começa a colocar no manto desse homem, no manto dessa mulher, no manto dessa Ruth, começa a encher essa capa, enche de milagre, enche de esperança. Oh, aleluia. Vai abrindo a tua boca e vai glorificando, porque o que Boaz está colocando no teu manto é coisa boa. Aleluia. A notícia que você vai receber é boa. As coisas que acontecerão é boa, porque Boaz não te despede vazio, porque Boaz não te manda embora do mesmo jeito. Receba esta vitória, receba esta bênção na sua vida. Aleluia. Em o nome de Jesus, seja cheio, seja cheia das promessas e das bênçãos de Deus em sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Retorne a seu assento.